Olha, faz tempo que eu não faço nenhum vídeo aqui no canal, então voltando para falar de um assunto que muito me é importante, sobre esse festival, o The Town, que eu fui juntamente com a minha namorada, que também é uma pessoa cega, como eu. E aí, obviamente que eu vou trazer aqui alguns pontos negativos que a gente passou, desde ali da comunicação com o The Town, através das redes sociais, depois passando pela compra dos ingressos na Ticketmaster, aí mais propriamente chegando no dia do evento e como que foi essa questão de acessibilidade lá, também envolvendo o transporte oficial lá, que era o The Town Express, né, que era um ônibus que eles disponibilizaram para quem quisesse comprar o bilhete do ônibus, né? Então eu peço para que você me acompanhe até o final desse vídeo. Meu nome é Alexandre Amaral. Caso você não me conheça, eu falo sobre isso aqui nesse canal e outros conteúdos. Fica aí o canal para você dar uma navegada. E peço para, se for importante para você esse vídeo, ou se for importante para alguém que você conhece, para que você compartilhe também. Bem, começando então, obviamente aqui eu vou me focar, como eu já disse, em tratar desses pontos de uma falha na acessibilidade, desde os ambientes digitais até o dia do evento mesmo. E não vou aqui falar muito da experiência em si, que não é o foco desse vídeo. Obviamente a gente foi, a experiência foi maravilhosa. A gente foi no dia do rock, que foi o dia 7, no domingo, último domingo, dia 7 de setembro. E acompanhamos os shows que selecionamos. Os principais foram o do Bruce Dickinson, do Green Day. Acabamos ouvindo também, de certa forma, pelo telão e tendo autodescrição de shows que aconteciam em outros palcos, como Iggy Pop, Pitty, e por aí vai. Foram bastante shows bem legais assim para um dia do rock. Então, bem, quando eu fiquei sabendo do festival e eu conversei com a minha namorada e a gente decidiu ir, eu comecei a tentar estabelecer uma conexão com o próprio festival. E a rede mais forte deles, acho que eu dei uma batidinha na câmera aqui, me desculpem aí. Acho que a rede mais forte deles é o Instagram. E por lá eu comecei a tentar estabelecer um contato. Então eu acho que o primeiro contato que eu mandei via mensagem direta no perfil deles foi, quando eu falo deles, eu falo todo o pessoal envolvido, né? Foi no dia 14 de janeiro, vejam só. E aí eu expliquei que éramos um casal com deficiência visual, que iríamos precisar de suporte, como que funcionaria isso lá no dia. Elenquei uma série de perguntas para eles que eu não tinha conseguido achar no site deles, porque eu já tinha ido lá no site oficial e não tinha nada sobre um plano de acessibilidade naquele momento. Existia um plano de acessibilidade, existia notícias do The Town 2023, onde falava que lá em 2023 teve uma van, tiveram vans, na verdade, que saíram de um espaço público lá, acho que um estacionamento de um shopping, e levou o pessoal com deficiência para lá e etc.
mas eu não tinha nenhuma informação atual desse ano. E aí eu comuniquei eles, olha, eu já procurei no site de vocês, eu não achei nada atual e não tive resposta nenhuma. Aí no dia 29 de janeiro eu fui lá e cutuquei eles de novo. E nada também. Daí eu comecei a tentar conversar via comentário. Então eu pegava as postagens deles, ia lá, fazia um comentário e inclusive outros usuários marcavam eles, marcava o, o responsável lá, né? Acho que, se eu não me engano, da família Medina, do meu comentário e obviamente sem resposta. Então eu comecei a também conversar com a Ticketmaster, que era a vendedora oficial dos ingressos. Também não tive respostas satisfatórias, porque eles sempre endossaram que só vendemos ingressos. Então não tinha o que se fazer ali através da Ticketmaster. E assim deixei o tempo passar, falei, vamos ver como que vai estar mais pra frente. Em julho, acho que no dia 23, mandei um outro textão para eles via mensagem direta no Instagram. O que eu fiz? Na verdade, eu compus um texto e mandei em um e-mail chamado acessibilidade@thetown.com.br, alguma coisa assim. E é um e-mail válido, porém não tive resposta nenhuma. E aí eu entrei no direct message deles lá, né, nas mensagens diretas, que é o DM que eles falam, né? E mandei para eles, olha, eu eu já conversei com vocês por e-mail, não tive resposta, eu preciso de saber como que vai ser o suporte para nós que temos deficiência visual. Porque é um pouco diferente. Eu vou precisar de saber como que eu vou me deslocar lá dentro do festival. E também não tive resposta. E assim, dessa maneira a gente precisou de ir para o festival, porque não tivemos resposta. E esse já é o primeiro ponto, assim, muito falho que eu vejo de um festival desse tamanho, desse tamanho, porque como que você faz a venda de ingresso PCD e não tem um time para dar esse suporte prévio? É necessário um time para dar o suporte prévio. E aí não teve esse time. Aí eu sobre o transporte, aí através da comunicação oficial eu descobri que ia ter um transporte chamado primeira classe e o outro chamado expresso, que seriam ônibus metropolitanos que sairiam de 5 pontos de São Paulo. E eu já tinha reservado o hotel que a gente ficaria. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que ver o lugar mais próximo do hotel. Aí vi o local que eu tinha reservado era aproximadamente 5 quilômetros do autódromo. E o ponto mais próximo do hotel era a 10 quilômetros. Então eu falei, poxa, né? Se isso já tivesse rolado antes, essa comunicação, se eles já tivessem acertado isso antes, ou respondido até, eu tinha evitado esse contratempo. Então eu tive que selecionar, porque quem vendeu os ingressos pro bilhete de ônibus foi também a Ticketmaster. Então, a gente comprou da Ticketmaster e tivemos que selecionar ali o ponto mais perto. E eu falei, olha, vai ter equipe para quando a gente voltar de repente na madrugada, porque o festival abririam-se os portões às 12 horas, né, ao meio-dia, e o festival praticamente acabaria 2 horas da manhã. E o show principal do Green Day começou às 11h15, seria o último. A gente chegaria de madrugada naquele ponto selecionado. E o ponto era na Marginal Pinheiros. E eu falei, vai ter uma equipe lá? Também não tive resposta. Aí a Ticketmaster, eu fui lá, olha a trabalheira.
comuniquei eles que eu precisava dessa resposta, que eu não estava conseguindo contato com a produtora. Deixa eu me ajeitar nessa cadeira aqui, gente. E aí eu falei assim que eles me ajudassem, então. Que eles me ajudassem porque como que eu faria isso? Aí eles pegaram e falaram que ia encaminhar lá o e-mail para que eu esperasse. Esperei e nada. Aí depois que eu já tinha comprado, que eu já tinha acertado ir daquele jeito mesmo, naquele ponto mesmo, e fosse o que for, né? Fosse o que fosse, melhor dizendo, né? Aí eles apareceram que no máximo ia ter um funcionário lá, mas que de madrugada eu teria que ver como que estaria lá o movimento. Então, ou seja, não resolveu nada a resposta deles. Depois, no segundo ponto que eu falei sobre a Ticketmaster, é outro ponto super negativo, porque o sistema deles não é preparado para leitor de tela. Tem certos botões que não funcionam, certos botões que não estão rotulados, ou seja, a navegação não é preparada, pelo menos para todos os dispositivos, para todos os smartphones, os leitores distintos que a gente tem. E seria, né, muito necessário que eles estivessem preparados para isso. Porque a partir do momento que eles estão vendendo ingressos PCD, eles têm que contemplar a venda para pessoas cegas, que usam leitores e não vão depender de ninguém. Pessoas que moram sozinhas, pessoas que não têm uma pessoa vidente. E eu passei muita dificuldade para conseguir comprar o ingresso do The Town, que foi ali em meados de fevereiro, que eu compramos, né, a minha namorada e eu. E também passei muita dificuldade para comprar o ingresso dos bilhetes, os ingressos dos bilhetes. E aí, até apanhando muito ali, a gente se sente, sabe, acaba se sentindo impotente mediante uma situação dessa. E acaba precisando da ajuda de uma pessoa que enxerga, nem que for pra, sabe, momentaneamente você tirar o leitor de tela e a pessoa clicar num botão que não tá indo e aí você assumir o controle de novo. Mas só isso já é problemático. Porque e se você não tem essa pessoa? E como que eles falam que o sistema é preparado? Então a Ticketmaster, desde que a gente, né, tem se relacionado com eles nessa questão de compra de ingresso, eles estão para consertar isso e nada. E é um outro ponto muito falho também da nossa experiência, né, que a gente passou. Chegando lá no dia do evento, na verdade, assim, a gente foi pro ponto de carro de aplicativo. Chegou lá no ponto da Marginal Pinheiro, só tinha um rapaz lá. Foi um lugar difícil de achar. E aí, esse rapaz já deu um suporte pra gente, assim, né? Colocou a gente no ônibus. E dali a gente foi. O ônibus, não sei, porque não sei o preparo que tiveram, mas por estar transportando pessoas também com deficiência, o ônibus praticamente foi uma montanha russa que a gente já começou ali já, né? Porque foi daquele jeito, né? Pro autódromo lá, naquela velocidade. E a gente chegou lá, até teve duas pessoas da empresa de ônibus desse serviço que levou a gente lá pra portaria do autódromo. Aí teve uma bombeiro civil ali que levou a gente até as catracas lá. Bombeira, ou bombeiro, não sei, totalmente despreparada. Totalmente. Pegava na nossa bengala assim, ó, com as mãos, pra gente, ó, é por aqui, sabe? Não sabia guiar uma pessoa cega. Então, a qualidade desses bombeiros civis para darem suporte, pelo menos para pessoa com deficiência visual, tem caído essa qualidade. A gente usou uma equipe de bombeiro civil num show que a gente foi em 2023. Esse show foi muito bom e o suporte foi muito bom, equipe muito preparada. Mas, sabe, de 2 anos pra cá, essa mesmo foi um fiasco, assim. Ela imobilizava a nossa bengala e tirava
a nossa capacidade de detectar o chão. E a gente falava, não, você não pode deixar que a gente faz o arco da bengala, mas não adiantava. A gente caminhou cerca de 800 metros com ela para dentro do autódromo, com ela fazendo esse tipo de coisa. Aí chegamos na tal central de acessibilidade. E ali começou o nosso maior embate. Porque, olha, aqui vocês têm que fazer um pré-cadastro caso vocês queiram ir em algum brinquedo, né? Fazer alguma experiência, né? Tinha a tirolesa, etc. Falamos, não, a gente não quer nada, né? Olha, então, é isso. O que mais que a central pode oferecer para vocês? Olha, eu falei, a gente quer saber como que vai ser o nosso deslocamento aí. Olha, então, a gente não tem ninguém para guiar vocês. Aí ali já acendeu um alerta. Eu falei, ela falou assim, a gente tem aqui áreas de piso tátil, mas a gente não tem como guiar vocês. Eu falei, tá, mas como que a gente vai se deslocar entre essas áreas? Porque o autódromo não tem a extensão plena de piso tátil pra gente, sabe, ir nos palcos que a gente queria ir. E eu falei assim, olha, o nome dela é Marina. Eu falei, Marina, como que a gente vai, por exemplo, conhecer os estandes daqui? Eu falei, então, eu não sei, vocês vieram sem ninguém? Olha a pergunta. Eu falei, obviamente. Eu falei, a empresa vendeu ingressos para pessoas com deficiência, a gente comprou e veio. Ah, não, eu tô perguntando porque assim, a gente não tem ninguém, né? Não sei agora. Eu falei, bom, você vai ter que ver isso daí pra gente, porque como que a gente vai se deslocar aí dentro? A gente não pode ficar à mercê de favor de pessoas estranhas. A gente não pode ser um peso para essas pessoas. Quem nos vendeu o ingresso PCD, né, foi a Rock Road, né, que é a produtora, foi o The Town. A gente não pode ser um peso para outras pessoas. E outra, a gente também não foi obrigado a comprar ingresso com acompanhante vidente. Não, a gente comprou ingressos PCD. E aí ela viu que o negócio ia ficar complicado. Ela falou, olha, eu vou levar vocês aqui numa salinha e aí vocês aguardam que eu vou ver o que eu faço. Eu falei, não, tá bom, a gente tá tranquilo, a gente chegou cedo lá. O ônibus nosso foi às 11h30 da manhã, era meio-dia e pouco, a gente já tava lá. Aí, o primeiro show que eu queria ver, assim, né, acompanhar era só 2h40, ia ter audiodescrição, então... Aí, ficamos sentados num sofá lá, numa salinha que tinha outras pessoas com deficiência também e tal, ficamos lá. Aí eu conversei com a minha namorada, eu falei, olha, e aí se ela chegar e falar pra gente que não vai ter jeito mesmo? Que a gente vai ter que... Eles vão deixar a gente num ponto ali, a gente vai ter que pedir ajuda ou esperar algum assistente aparecer de repente, esperar quando tiver ajuda. E se ela falar isso? Aí minha namorada falou assim, olha, a gente chama a polícia. Aí eu falei, é verdade. Porque aí a gente chama a polícia, faz um boletim de ocorrência e vai embora, né? Perde entre aspas, mas né, perde o evento, perde o dinheiro, né, inicialmente, mas depois processa. Né, que inclusive a gente está processando uma outra produtora aí, de um outro evento que a gente foi. Porque se a gente não faz isso, o negócio não muda. E aí a gente ficou já preparado para... Não queríamos viver o pior, mas... Até que ela apareceu, ela falou assim, olha, a Larissa vai acompanhar vocês durante toda a permanência de vocês aqui, então ela tá aqui, apresentou a gente. Aí a gente falou o tempo inteiro, ela falou o tempo todo. E aí depois, às 8 horas da noite, que a gente, caso a gente não tivesse ido embora, ia trocar essa pessoa, e assim foi, porque a gente ficou até o fim praticamente. Aí veio o Fernando. Então, mas percebam que falha, né, de não terem deixado preparado essa possibilidade. E porque o que acontece? A própria LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem artigos ali, o artigo 8, o artigo 28, o artigo 44, o artigo 47,
que trata especificamente de espaços assim, de eventos, de estádios, que a pessoa com deficiência ela acaba estando sob o suporte do Estado, da sociedade e da família. E nesses eventos especificamente, o organizador tem que promover a acessibilidade plena. E quando o espaço não é adequado, tá? Como era o caso ali, porque você tinha áreas com piso tátil, mas a própria moça que nos acompanhou falou que não viu nenhum o tempo todo. Então, assim, você tinha pequenas áreas ali dentro com um piso tátil. Como que a gente ia de uma área a outra? Ia precisar de ajuda de estranhos. Ia acabar incomodando pessoas que não foram preparadas para isso. Então a empresa, quando não tem um local adaptado, não, um local adequado, ela tem que ter uma estratégia alternativa. Inclusive com a ajuda de pessoal treinado para isso, para fazer a locomoção, para fazer o deslocamento. Eles têm que contemplar isso. A lei ela dá esse respaldo, inclusive documentos oficiais do governo para organizadores de eventos contempla isso, que na impossibilidade de você ter o espaço adequado, que você tenha uma equipe humana preparada, né, com um treinamento específico para isso, para fazer deslocamento de pessoa cega, com baixa visão, que vai usar bengala. Então, e eles não tinham. De última hora arrumaram, mas assim, deu certo. Só que a gente percebeu que eles não tinham isso. E isso é muito falho, porque eles fazem a venda de ingressos e, e não dão suporte prévio, não dão informação com qualidade previamente também. Ou seja, aceitam o nosso dinheiro para comprar esses ingressos, mas a gente não tem suporte nenhum. E quando chega lá, a gente tem que passar por essa espécie de constrangimento, de ter que... Porque assim, se ela não fornecesse, aí ficaria pior ainda. O constrangimento que a gente passaria seria pior, porque fica parecendo que a gente é encrenqueiro, mas não. A gente fez tudo dentro da normalidade. Compramos o nosso ingresso. A gente não obrigou ninguém a vender ingresso PCD. Então, a gente passou alguns perrengues dentro dessas situações. Tiveram outras também, só que eu vou deixar para um outro vídeo, que são coisas, detalhes menores e que não necessariamente vão agregar tanto para essas informações desse vídeo. Eu acho que é necessário que os organizadores de shows, de eventos, que eles estejam um pouco mais preparados e atentos para as pessoas com deficiência visual, que têm essa necessidade de deslocamento. Se a organização ou o lugar não vai ter uma cobertura plena de piso tátil, ela tem que ter uma pessoa ou um grupo que possa fazer isso, de estar dando esse suporte, principalmente quando é um casal, que são duas pessoas com deficiência visual total. Então, mas deu certo, né? Foi um evento super legal e a gente até parabeniza por essa saída de última hora que eles arrumaram ali, de pegar uma pessoa da equipe deles para acompanhar a gente. Nós sabemos que essa pessoa não estava ali designada para isso, mas eles resolveram. O que importa é isso, que eles resolveram. Mas é importante que as empresas pensem nisso previamente, para a gente ter uma tranquilidade maior quando a gente chega no evento, porque está cada dia maior o número de pessoas cegas frequentando esses espaços e fica aí o registro de como foi esses pontos, né, negativos, alguns resolvidos, outros não, outros que a gente vai acompanhar aí, né,
como que vai ficar essa questão desses portais como o Ticketmaster, a Eventim também, que é uma outra vendedora de ingressos, e que é a mesma coisa também, tem as mesmas falhas no sistema ali na navegação. A gente vai acompanhar como que é essa comunicação também prévia para dar o suporte para a pessoa com deficiência. E não só para a pessoa com deficiência, para outras pessoas que também precisam de um atendimento, entre aspas, prioritário, que a lei contempla isso, né? O atendimento prioritário, se eu não me engano, inclusive, isso está no artigo 47 lá da LBI. E acaba sendo, né? Uma pessoa com deficiência ela vai precisar em algum nível de um atendimento prioritário, de uma assistência prioritária. Então fica aí, tá bom? Se você quiser interagir, deixa um comentário aí e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, até!